Boa tarde a todos. Já no final desse simpósio extraordinário, comentar um pouco com vocês sobre o tema que o Constantino e a comissão organizadora pediu para falar, né? Como o futuro presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como podemos evoluir na remuneração justa da medicina pública e saúde suplementar, né? Então, é uma temática bastante simples que me é suscitada, né? Sobretudo porque aqui assistimos à excelência da cardiologia, notadamente da cardiologia intervencionista, e se deseja uma remuneração justa e uma qualidade de assistência que honre as tradições da medicina brasileira. Então, eu já digo aqui para vocês que não vou assumir a presidência da ANS, isso é uma fake news, é o que me perguntam desde ontem de manhã, e também não fui convidado para ser o ministro da Saúde, até porque, se fosse, não saberia resolver essa coisa com apropriação, né? Então, qual que é o papel das sociedades científicas, né? Então, quem deveria liderar esse movimento por busca de melhores honorários? Uma liderança nacional, apoiada por lideranças estaduais? Qual o plano para melhorar os honorários? Qual o cálculo será usado para repor as perdas? Datas? Estamos esperando um Messias ou ele foi eleito na SBC? Então, isso aqui são os comentários do grupo de WhatsApp. Então, eu quero dizer para vocês que o Messias não sou eu, o Messias é ele, né? E essa temática dos honorários, ela não é de hoje, é uma temática antiga, né? Está aqui o Código de Hammurabi. Aquela época, os médicos eram remunerados de uma maneira mais apropriada, pelo menos naquele tempo não tinha operadora de plano de saúde, não tinha SUS e também não tinha ANS, né? Então, vejam os senhores que as sociedades científicas, ao contrário do que se quer, não tem nenhum Messias para resolver esse problema, mas elas têm uma tradição, e essa tradição ela se confunde com a história do nosso país, né? Então, bem, o Brasil era criado em 1829, já tínhamos a primeira instituição médica, na Sociedade Médica do Rio de Janeiro, que hoje é a Academia Nacional de Medicina. Isso precede, inclusive, a Academia Brasileira, né? O que denota o compromisso que têm os médicos do Brasil com o desenvolvimento do nosso país. Em 1886 foi criada a Sociedade de Medicina e Cirurgia, que é o embrião da Associação Médica Brasileira, nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem 75 anos, e eu quero dizer para vocês que não quer se aposentar, não tem preocupação com essa reforma da Previdência. Foi fundada pelo Dr. Dante Pazzanese, e, à época, sim, tinha compromissos com educação médica continuada, com a certificação de profissionais qualificados e compromisso com a inovação. Esses eram os compromissos basilares da nossa sociedade. Em 1945, a AMB, tal qual é hoje, ela foi fundada. Em 1957, os conselhos de medicina, órgãos que fiscalizam e regulam o exercício da profissão médica, né? E até hoje, esse arcabouço associativo de conselhos, de sindicatos, atuam em contribuição ao poder público para oferecer uma medicina justa para os brasileiros, né? O Estatuto Social da nossa sociedade, no item H e no item I, deixa bem assentado que é, sim, atribuição da sociedade lutar por uma condição digna para o exercício profissional e até encorajar atividades cooperativistas como forma de organização do trabalho médico que, de alguma maneira, provenha uma boa condição de remuneração. Perpassando o desenvolvimento do sistema de saúde no Brasil, nós temos que, no início do século XX, né, nós tínhamos as caixas de assistência previdenciária, eram as únicas formas de algum tipo de remuneração ou de algum tipo de provimento de saúde para quem contribuía com aquelas caixas. Cada categoria profissional tinha as suas caixas, né? Essas caixas depois se transformaram nos institutos, todos os senhores conhecem. O IPASE, por exemplo, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, tinha lá o seu hospital, que era o Hospital dos Servidores do Estado, o antigo Hospital dos Presidentes. O Hospital dos Presidentes, hoje, são outros, não são hospitais públicos, são hospitais privados, né? Posteriormente, o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
social, que integrava o contexto do INPS. O orçamento, 30% do orçamento da Previdência Social era destinado para assistência à saúde, né? Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficou assentado que saúde é um direito social. Então, é uma garantia, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, e o artigo 196, que é a norma implementadora do direito à saúde, assegura que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né, e que deve ser implementada mediante políticas sociais e econômicas. Ao se falar em políticas econômicas, se aponta claramente que é preciso haver uma sustentabilidade no setor de saúde, né? Todos não têm direito a tudo, todos têm direito às políticas públicas instituídas que compõem o que nós chamamos de recursos ordinários. Aqui assistimos demonstrações de inovações que ainda não estão incorporadas. São recursos extraordinários que, quando comprovada a sua oportunidade, devem virar ordinários e, assim, ser uma política pública de acesso universal, integral e igualitário, desde que haja sustentabilidade econômica. E sustentabilidade econômica também quer dizer honorários médicos compatíveis com o que o médico precisa. Esse sistema de saúde no Brasil vem evoluindo. Isso aqui era a ambulância do SAMU, em 1967, na minha cidade de João Pessoa, né? Então, essa ambulância mudou e hoje nós temos um sistema, um dos maiores sistemas de transplantes de órgãos do mundo, e a ambulância, os aviões da Força Aérea Brasileira. Então, o SUS, em 30 anos, é um case de sucesso. Conseguimos diminuir a mortalidade infantil, conseguimos aumentar a expectativa de vida da população. O desafio é atender os anseios que a população brasileira quer, sobretudo na assistência hospitalar qualificada, na redução de filas, na melhora da cobertura de atenção primária e um intercâmbio melhor entre a média e a alta complexidade, de tal sorte a termos o que queremos: redução de desfechos, redução de mortalidade no que tange às doenças cardiovasculares, redução de mortalidade por doenças crônicas. Nós conseguimos isso, embora que nos últimos 2 anos, dados do Ministério da Saúde apontam para um aumento dessa mortalidade. Então, isso coincide com aquele programa que foi instituído por uma certa senhora que foi saída do governo, mostrando que aquele programa, pelo menos no que concerne a redução de mortalidade por doenças crônicas, eu não sei se dá para dizer isso com base nesses dados, mas, pelo menos para isso aqui não funcionou de maneira adequada. O sistema de saúde, ele é muito complexo, nós temos quase 7.000 hospitais no Brasil, e chama a atenção dos senhores que apenas 166 passaram por algum tipo de processo de acreditação, e apenas 66 têm uma acreditação internacional. Isso tem a ver com o quê? Com a própria eficiência desses estabelecimentos de saúde, e não há que se falar em honorários médicos que sejam justos, sem que se compare isso à eficiência do trabalho do médico. Não é só trabalho por trabalho, não é o pagamento pelo trabalho, também o pagamento tem que contemplar as consequências desse trabalho, que é a eficiência e a mudança dos indicadores, para que a gente continue com a população brasileira envelhecendo mais, que é uma coisa boa, que traz consigo problemas, como, por exemplo, as doenças que afetam idosos, que vão impactar, seja no sistema de saúde, seja na Previdência. O SUS é isso aí, atende 150 milhões de pessoas, mais de 3,9 bilhões de procedimentos ambulatoriais, mais de 1,3 bilhão de consultas e atendimentos e mais de 11 milhões de internações. Então, isso aí é o Sistema Único de Saúde. Dr. Brito foi secretário de Saúde lá em Salvador e sabe das peculiaridades de gerir um sistema desse. No entanto, temos políticas públicas, como, por exemplo, a de enfrentamento ao tabagismo, que gerou resultados excelentes. A política de medicamentos antirretrovirais para atender o HIV é outro case de sucesso, hepatite C, né? Tudo isso para mostrar que não é só falar mal do SUS. Eu acho que nós temos que defender o nosso sistema de saúde, para que, com isso, possamos oferecer melhores condições de remuneração para os médicos, instituir políticas consequentes como essa, de atenção às síndromes coronarianas agudas,
Todos têm direito a essa política das síndromes coronarianas agudas. Agora, nós não temos na rede pública, de maneira integral, universal e igualitária, como que é a Constituição, trombolíticos para que possamos mudar a mortalidade do infarto agudo no Brasil. Não é? Precisa de recursos. Todos sabem a luta do professor Adib Jatene. Vejam o que disse a Veja, o homem do imposto. Na realidade, não é o homem do imposto, é o homem da justiça distributiva. E o trabalho do professor Adib, para que tenhamos todos esses recursos, fez com que o orçamento do Ministério da Saúde ele crescesse. Então, vejam, senhores, que o orçamento, hoje, ele suplanta 100 bilhões de reais o orçamento do Ministério da Saúde, embora não seja executado em sua plenitude. Então, veja, em 2017, todo o gasto público em saúde no Brasil, incluindo as 3 esferas, federal, estadual e municipal, superou 260 bilhões de reais. Então, isso não é pouco dinheiro, isso é uma quantia expressiva de recursos. O que nós, brasileiros, que pagamos impostos, devemos exigir é eficiência desse sistema, né? Porque, acrescendo-se a esse volume de dinheiro, que só público em 2008 superou 130 bilhões de reais, há mais 110 bilhões de reais na saúde suplementar, né? O que leva a dizer para os senhores que o Brasil não gasta pouco em saúde, né? O Brasil gasta, considerando saúde suplementar e saúde pública, aproximadamente 9% do PIB em saúde. Então, pedir dinheiro, pedir dinheiro e pedir dinheiro, sem ter um sistema que tenha eficiência na gestão, não é razoável. Precisamos melhorar a eficiência na gestão, para que o nosso dinheiro ele gere os efeitos que desejemos, né? Então, uma melhora da eficiência da gestão pode resultar numa economia equivalente a quase que 1% do PIB brasileiro, que é o 8º maior PIB do mundo, até 2026. Isso são dados do Banco Mundial. Vejam, os senhores, gastos em saúde. Quando fala em honorário médico, a gente tem que saber de onde é que vem o dinheiro para pagar isso, não é? Porque alguém tem que pagar. Quais são os maiores gastos que há em saúde? Um dos maiores gastos que há em saúde no Brasil é com desconto de imposto de renda de pessoa física. Todos nós pagamos as mensalidades da saúde suplementar e nós descontamos no imposto de renda. Então, na realidade, quem banca a saúde suplementar é o contribuinte brasileiro. Então, isso é investimento da sociedade. Isso aqui tem desconto, é gasto consistente. Outro gasto importante é o gasto com as filantropias. 29% dos gastos do governo é com filantropia. Tá? Então, quando a gente vai analisar, isso aqui pesa na conta do sistema de saúde, né? Então, o que não se consegue prover, uma parte disso é provida por meio da judicialização. 7% do orçamento do Ministério da Saúde é consumido com judicialização. Qual o problema disso? Inversão de prioridades e acabam as pessoas recebendo aquilo que não precisam, né? Então, é preciso que se determine quais são essas ineficiências, né? Melhora dos arranjos institucionais do SUS, contratos e formas de pagamento para os provedores, optimizar os insumos de saúde, recursos humanos, a infraestrutura logística da rede hospitalar, organizar a rede de prestação dos serviços. Isso faz parte do dever de casa que o gestor público deve fazer, porque, mantido o mesmo nível de gasto, se conseguirmos mais eficiência na gestão, até 2030, nós podemos ter uma economia de cerca de 989 bilhões de reais, segundo dados do Banco Mundial. Isso quer dizer, não se precisa pagar mais imposto no Brasil para se ter uma saúde adequada. O que precisa melhorar é a eficiência. A atenção primária é ruim. Municípios pequenos não têm qualidade na atenção primária e nem na média e na alta complexidade. Os hospitais brasileiros, a maioria deles, são com menos de 100 leitos. E hospitais com menos de 100 leitos não têm qualidade na assistência. Vejam aqui, na média e alta complexidade, por que é tão diferente a assistência em João Pessoa e em Recife? Recife tem uma média e alta complexidade melhor do que João Pessoa, e é o mesmo sistema público. Gestão, então precisa melhorar a gestão. Na atenção primária, a produtividade é alta e o desempenho é baixo, né? Na média e alta complexidade, baixa produtividade e baixo desempenho, né? Então, quando me falam
Precisa de mais dinheiro, precisa melhorar a eficiência da gestão. Recursos humanos. Os senhores vejam aquela lenga-lenga de mais médico, menos médico. Então, um diálogo corporativo que não ganha o apoio da sociedade. Então, o número de médicos do Brasil tem aumentado, impulsionado pelas escolas médicas, a abertura de muitas escolas médicas. O Brasil é campeão em escolas médicas. E hoje vocês vejam que o tal Mais Médico se preencheu logo, porque nos últimos 5 anos, mais de 32 mil vagas de médicos por ano foram abertas nas escolas privadas. Qual é a qualidade do médico? Eu não sei, mas está se formando esses médicos. Precisamos melhorar a qualidade de formação dos médicos. Tá? Essa força de trabalho dos médicos, vejam aqui no Brasil, olha, ela é bem baixa, né, em relação a outros países. Então, melhorar isso aqui. Cardiologistas, ó. Mais de 15 mil cardiologistas certificados são dados do Conselho Federal de Medicina. Né? E esse trabalho é o trabalho do médico, né? É o trabalho que, segundo alguns, o médico tem que trabalhar de graça porque está no juramento de Hipócrates. Isso não está no juramento de Hipócrates, vocês sabem muito bem. Não é? Mas o trabalho do médico não é uma commodity. É um trabalho que é pessoal, uma responsabilidade pessoal e intransferível, né? E deve ser realizado em favor do paciente. A Associação Médica Brasileira tem procurado, desde sempre, buscar, através das antigas tabelas, uma forma justa de remuneração. Essas tabelas, como os senhores sabem, os organismos regulatórios da concorrência têm considerado como práticas anticompetitivas. A última delas e mais prevalente, ainda hoje é usada, é a tabela de 92. Isso deu lugar à classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, no esforço conjunto da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, para hierarquizar os procedimentos e estabelecer portes, mas isso é também considerado, se for para estabelecer um limite mínimo de remuneração, é considerado também como uma prática anticompetitiva, portanto, passível de punição pelas autoridades regulatórias. Tanto é que a resolução do Conselho Federal de Medicina, que versa sobre esse valor mínimo ético de remuneração, ela foi suspensa no que tange a esse aspecto do valor mínimo de remuneração, ela foi suspensa pela Justiça Federal, né? De tal maneira que a CBHPM, que foi esse esforço do Conselho Federal da AMB, elaborada pela FIP, hoje ela tem a sua eficácia reduzida. Né? Então, os médicos, de uma maneira geral, eles são agentes de poder de barganha reduzido, de poder econômico reduzido. Eles não têm um poder para equilibrar a relação com as operadoras de plano de saúde. Existe uma assimetria. Né? Então, essa ação coordenada de médicos, através de formação de cooperativas, através das próprias sociedades, elas passam a ser entendidas pelas autoridades da regulação da concorrência no Brasil como uma prática anticompetitiva que, na forma mais organizada, pode ser enquadrada como um cartel passível de punição. Tanto é assim que o Conselho Federal de Medicina já foi punido, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, do meu estado, já foi punido, de outros estados, da Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular está na iminência de ser punida com uma multa de 6 milhões de reais, que ela vai ter que passar 10 anos fazendo congresso para pagar essa multa e não vai conseguir pagar, e a certificação dos cirurgiões cardiovasculares brasileiros está comprometida. Então, os senhores vejam aqui a pletora de jurisprudência desfavorável que há em relação a esse tipo de prática, né? Multas aqui em relação a esse tipo de conduta aplicada contra os conselhos, contra a Associação Médica Brasileira. Isso tem sido a regra, é a jurisprudência prevalente no organismo de controle da concorrência, e o que nós precisamos fazer é tentar mudar a regulação. Certo? Criar uma regulação diferente para mostrar que médicos são diferentes de donos de postos de gasolina e são diferentes, por sua vez, de grandes industriais ou de cimenteiras, etc. Né? Então, tem que haver uma particularização disso para que o organismo regulatório da concorrência ele seja mais flexível com o movimento da classe médica buscando honorários justos para o seu trabalho. O nosso Estatuto Social fala em encorajar a atividade cooperativista. Isso aqui é mesmo que assumir uma confissão perante o organismo regulatório da concorrência, que pratica uniformização de condutas, portanto, é quase que uma delação premiada, aceitando culpa. Isso precisa ser revisto, porque nós temos que ter uma assessoria jurídica que seja
competente, tal qual nós, os cardiologistas brasileiros, somos, para assessorar a Sociedade Brasileira de Cardiologia e para que ela possa dar as respostas que os senhores querem dela, né? Então, essas remunerações médicas, elas estão mudando. O antigo pay for fee, pago por serviço, isso vai ser substituído por novas formas de pagamento. Isso foi exaustivamente e está sendo exaustivamente discutido nos Estados Unidos. O Obama quer, que o Trump não quer. Tem discutido isso bastante, né? Então, nós temos formas que variam desde o pay for fee até, por exemplo, metodologias como o capitation e como os orçamentos globais, que podem ser utilizadas de forma isolada ou em associação com formas com pay for fee, que precisam ser estudadas exaustivamente. E o compromisso que eu faço com cada um dos senhores é que a sociedade brasileira tenha protagonismo no conhecimento dessas formas de remuneração e que passe a ser um ator muito forte junto às autoridades regulatórias do Brasil para definir o que é qualidade e para que essa qualidade ela possa ser computada nos honorários médicos de cada um de nós, não só os médicos, mas também os estabelecimentos hospitalares, porque sem os estabelecimentos hospitalares nós não conseguimos dar assistência adequada aos nossos pacientes. O sistema regulatório do Brasil é complexo. Para se incluir uma nova tecnologia é uma situação extremamente complicada, uma avaliação de instâncias regulatórias que muitas vezes se chocam. É preciso ter credibilidade no processo dessas avaliações para que a sociedade brasileira possa acreditar nelas. Nós já estamos fazendo isso. Nós propusemos uma legislação para aprimorar o sistema de avaliação econômica no sistema de saúde do Brasil. Isso é o projeto de lei 415/2015. Essa audiência pública foi realizada no Senado Federal. Aqui os senhores podem perceber a minha presença, que capitaneei esse projeto de lei e levei comigo 2 ilustres cardiologistas, sócios da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para mostrar para os técnicos do governo que nós, a SBC, temos condições de participar de cabeça erguida e levando uma contribuição séria, técnica e com ética. Está aqui a professora Carize Polanczyk, conhecida de todos, e o professor Denis Aviana, né? Tratamento no SUS precisa ter critérios claros. Então, nisso inclui o valor da remuneração dos médicos. Em nossa gestão à frente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós vamos criar uma diretoria de inovações para que faça uma ponte entre a qualidade da evidência científica e a qualidade da assistência. Para isso, terei comigo a professora Ludmila Ajá, que já estamos preparando todo o arcabouço dessa nova diretoria para trazer as contribuições que precisamos. Para finalizar, trago aqui para a apreciação dos senhores e o engajamento de todos 8 pontos que considero importante. Atuar para aprimorar a regulação da saúde, ampliar a interação junto aos legisladores e ao poder público para ampliar o acesso às políticas de saúde já instituídas, como é o caso das síndromes coronarianas agudas, realizar parcerias com o poder público para treinamento de recursos humanos, a exemplo do TECA, que foi instituído na gestão do Dr. Jadelson Andrade, participar de campanhas de mobilização social para esclarecer a sociedade sobre promoção das doenças cardiovasculares, elaborar registros clínicos para que tenhamos dados que possam contribuir com as políticas públicas de saúde, elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas corretas das doenças cardiovasculares, reduzindo a influência da indústria farmacêutica na elaboração dessas diretrizes, contribuir para que tenhamos avaliação de tecnologia em saúde correta e atuar junto aos órgãos de fomento à pesquisa. Acho que, se fizermos esse dever de casa, com essa agenda forte, a sociedade tem a credibilidade suficiente para lutar por um honorário que seja digno, que seja justo e que contemple os interesses não só da cardiologia, mas da classe médica brasileira. Obrigado.